Meus irmãos, a paz do Senhor. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. E dando prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2020, vamos estudar nesta semana a lição de número 7, que tem como título Jezabel, fazendo a diferença para o mal. A síntese da lição que vamos estudar no próximo domingo diz assim: Jezabel, na história sagrada, é um ícone da maldade, do desvio do culto a Deus e da perseguição aos que temem ao Senhor. Portanto, queridos, nesta semana estudaremos a respeito de Jezabel, uma mulher que entrou para a história de Israel como símbolo de apostasia e maldade. Jezabel trouxe a idolatria coletiva no Reino do Norte, quando ela se casou com o rei Acabe. A história desse casal, meus queridos, é impressionante, pois a maldade que praticavam até então não havia sido tão intensa na história de Israel. Jezabel trouxe a banalização para dentro do Reino do Norte e se manteve fiel à sua fé, mesmo vendo milagres acontecendo pelos ministérios de Elias. Por pior que essa mulher tenha sido, ela agiu de forma coerente com a sua religião e não trocou o seu Deus por nada. E para dar início a esta semana, a nossa agenda de leitura de hoje, segunda-feira, 9 de novembro de 2020, se intitula Jezabel, mantenedora da idolatria. O texto bíblico se encontra em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 19, que diz assim: Agora, pois, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Jezabel foi esposa de Acabe, que reinou sobre as 10 tribos do norte em Israel, do ano de 874 a 853 a.C. Acabe destacou-se pelo sucesso militar e político, mas ele era fraco em questões religiosas. E ele escolheu casar-se com Jezabel, filha de Etbaal, um sumo sacerdote e rei pagão. A sua malvada esposa, a esposa de Acabe, Jezabel, que é o tema da lição desta semana, ela provinha da cidade fenícia de Tiro, de onde o seu pai havia sido sumo sacerdote e rei. Jezabel, queridos, adorava o deus Baal. Tomando em conta que Baal simplesmente significa Senhor, então Jezabel e Acabe introduziram uma simulação de Deus e de sua religião para dentro de Israel. Portanto, Acabe, incitado por Jezabel, introduziu o culto a Baal em Israel. E para agradar a sua esposa, Acabe edificou um templo e um altar para Baal, e promoveu assim a idolatria dentro de Israel. Até que quase todo o Israel estava indo após Baal e deixando Deus de lado. O Baal mencionado aqui, ele era considerado o Deus que enviava chuva e fazia as colheitas crescerem. Os adoradores de Baal se envolviam em uma espécie de fornicação sagrada no templo para louvá-lo como a fonte da vida. Às vezes o povo até oferecia os seus filhos a Baal como sacrifícios queimados. O casamento de Acabe com Jezabel cumpriu uma agenda política e interesseira, mas não a vontade de Deus. Biblicamente, aquela união, amados, foi um adultério espiritual e uma traição a Deus. A influência deles, como lepra, aprofundou o sincretismo religioso e a apostasia na nação de Israel. Ao mesmo tempo que o povo professava servir a Deus, também servia a Baal. Eles
cocheavam entre os dois pensamentos. E a respeito de Jezabel, nós podemos perceber o mal que esta mulher causou à vida de Acabe e também ao povo de Israel. Não é difícil concluir, portanto, que a influência de uma mulher má para o bem ou para o mal é comprovadamente decisiva. Mas, por outro lado, tomando em conta que Jezabel é usada biblicamente como um tipo do poder que causou a grande apostasia medieval, deveríamos evitar uma religião sincrética que faz casamento entre o cristianismo e o paganismo, entre a verdade e a mentira, e promove o adultério espiritual. A rainha Jezabel ficou conhecida principalmente por ser uma mulher má e perversa, que perseguiu os profetas do Senhor e trouxe a idolatria para dentro de Israel. Falar sobre quem foi Jezabel é falar em uma das pessoas mais lembradas dentre todos os personagens bíblicos, pois ela é um ícone da maldade, do desvio oculto a Deus e da perseguição aos que temem ao Senhor. Deus abençoe e uma ótima segunda-feira.